Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos ver se o pessoal vai começar a entrar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live aqui do Psico Independente. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do caminho das pedras, né? E eu vou esperar um pouquinho para a Fernanda também poder entrar. Boa noite para quem já está entrando aí, para acompanhar a gente aqui hoje. Aqui na nossa transmissão. Enquanto a Fernanda entra, eu vou falar um pouquinho então sobre a nossa live. Ah, chegou! Cheguei. Oi, Fê. Estava falando aqui com o pessoal que hoje nós vamos falar sobre o caminho das trevas, das pedras. Eu Caminho das pedras. Das pedras. Que às vezes é um pouco obscuro, que às vezes, né, tem as suas trevas. Exatamente, que eu acho que é bem obscuro quando a gente não sabe qual é o passo a passo, né? O que afinal a gente tem que fazer para começar esse tal do nosso consultório. Consultório que todo mundo fica aí sonhando, esperando, desejando, almejando, e nunca que põe em prática o como fazer, porque muitas vezes as pessoas não sabem como fazer, né, Fê? Não sabem um passo a passo para chegar lá. E hoje a gente vai discutir um pouco a respeito disso. E acho que é um passo a passo que seja para além dessa receita meio de bolo que virou, né? De você produzir conteúdo e você fazer textos e vídeos e postar, criar uma página na rede social e fazer imagem bonitinha e etc, né? Acho que como que você constrói o seu consultório para além disso, assim, sem precisar ficar de fato dependendo disso para, né? Que é a mesma lógica do café, né? Alguém encontrar o seu cartão por acaso, ou encontrar uma figurinha que você fez e achar fofo, e se identificar e falar, vou ligar para essa pessoa e marcar uma consulta, né? Acho que saindo um pouco disso, assim, porque senão sem precisar ficar refém de todo esse trabalho para conseguir divulgar o que é o seu consultório, a sua clínica e tudo mais. Eu acho que essa é a proposta. Certeza. Com certeza, essa é a nossa proposta, né? Eu acho que vai atingindo um público que justamente não quer isso, né? Que é um pouco do que a gente falou na última live, né? Que o quanto tem um público aí do meio psi que justamente não quer isso, né? Não quer ter que utilizar das redes sociais e ficar o tempo postando e ficar refém de outras coisas para conseguir, de fato, montar o seu próprio consultório e viver disso, né? E ficar seguro, se sentir seguro nisso, né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho como isso é possível, né? Quais são os pontos que a gente acredita que são muito importantes para tornar esse sonho real, né? Sim, que tudo bem ser só psicólogo clínico e querer só atender e não precisar, né? Porque eu acho que esse que é o grande ponto que a gente falou um pouquinho na live passada, do quanto que se você quiser produzir conteúdo, se você tiver alguma coisa que você quiser compartilhar com o mundo, algum conhecimento, uma forma que você goste de falar, que você acha que seja mais clara, tudo bem, né? Inclusive muito bem-vindo. Tem muitos mitos ainda da psicologia, muita gente que acha, sei lá, que psicólogo é coisa de maluco e quanto mais a gente falar, melhor. Mas isso não é um pré-requisito para você montar o seu consultório. Tem gente que só quer ser psicólogo clínico e não necessariamente produtor de conteúdo, né? E ficar criando, e ainda mais algumas receitas de bolo que a gente vê por aí que fala, não, você tem que postar todo dia, e você tem que postar várias vezes ao dia, e você tem que fazer, né, enfim, grandes produções de conteúdo para ver se alguém se interessa pelo seu trabalho, se interessa pelo que você tem a dizer. E acho que é isso. O que a gente está propondo é um outro caminho, em que isso não é necessário.
de você ficar postando, de ficar produzindo, de pensar numa paleta de cor e qual que combina com você, e qual que é a sua proposta específica, e etc. É conseguir sair um pouco disso, porque para você montar um consultório clínico, você não precisa de tudo isso, né? Sim, E e acho que a gente traz uma proposta bastante vinculada ao que a gente acredita que é a melhor forma das pessoas de fato te encontrar, né? Enquanto profissional, que é na maior plataforma de buscas que a gente tem hoje, que é o Google. Né? Então, através do Google Ads, você conseguir de fato fazer uma campanha que seja eficiente ao ponto de você conseguir encontrar esses pacientes e pessoas que você quer de fato atender dentro daquilo que você tem esperado, num preço, num valor adequado àquilo que é a sua expectativa e tudo mais. E a gente vai conversar sobre isso ao longo do processo. Mas o que a gente trouxe hoje para falar para vocês é um pouco do que a gente acredita que são pontos importantes a serem pensados quando a gente fala de um anúncio no Google Ads, né? De um anúncio para que eu seja de fato encontrado enquanto profissional e possa vender o meu serviço, né? E aí a gente toca num ponto, acho que um dos primeiros pontos que a gente traz aqui para conversar com vocês é da importância de você ter um lugar onde as pessoas possam, de fato, encontrar o seu trabalho, expor o seu trabalho, que é um pouco diferente da proposta de você ficar o tempo todo fomentando uma rede social, mas o quanto também é importante hoje, na era da internet, você ter um lugar, um espaço onde você consiga expor um pouco mais daquilo que você faz, né? Para que a pessoa chegue até você e fale, o que essa pessoa faz? E vai querer te encontrar de alguma forma, né? Então, um caminho possível, né, Fê, que a gente vai discutir um pouquinho agora, é sobre os sites, né? Que tipo de site a gente pode fazer? Que tipo de site, de página a gente pode criar para poder se expor enquanto profissional? Sim, eu acho que tem essa questão do site, né? Ainda mais pensando que você está fazendo um site para receber pessoas que vão vir de um anúncio, né? São pessoas, porque é isso, são propostas diferentes. Eu vou explicar as duas. Se você tem um site de produção de conteúdo que você quer divulgar informação, né? Ah, eu quero fazer uma página no Instagram para falar de ansiedade. Ou, eu quero fazer, sei lá, uma página no Facebook para falar de relacionamentos amorosos. O seu objetivo com aquela página, com aquela plataforma, é divulgar a informação. Talvez alguém se interesse pelo que você está divulgando, perceba que você é psicóloga, porque você está lá colocando, né, psicólogo, e queira marcar uma consulta com você. Isso é um modelo, né, de plataforma, site, você pode fazer isso inclusive com blog, enfim, várias formas de fazer isso. Outra coisa que a gente está dizendo, né, que também é uma opção, é de você conseguir ter um site que seja para acolher essas pessoas que estão muito angustiadas procurando um psicólogo, né? E isso tem uma diferença muito grande. Porque ninguém vai procurar um psicólogo porque tá feliz da vida, porque tá tudo ótimo, enfim, tá no melhor momento e falou, não, sei lá, eu me encontrei, então eu vim aqui te contar. Não é isso. As pessoas vão te procurar porque elas estão angustiadas, elas estão com um problema, elas não sabem o que fazer, né? Às vezes o nível de angústia, e muitas vezes a gente observa isso no consultório, né? A pessoa espera chegar no limite quando ela acha que não tem mais nenhuma solução, não tem mãe de santo que faça, e aí ela procura o psicólogo. Fala, bom, né? É quase como se a gente fosse a última cartada para conseguir dar conta de uma angústia. Então, é diferente, né? A gente conseguir acolher essa pessoa e conseguir fazer um site que consiga acolher essa pessoa do que um site que está dando um monte de informação, né? Então, essa é uma das principais diferenças quando a gente vai pensar em um site para fazer um anúncio, de quem são as pessoas que estão chegando. Porque é diferente de uma pessoa que coloca lá, tipo, por exemplo, digamos que seja uma pessoa que já esteja pesquisando sobre ansiedade. Pode ser, inclusive, um psicólogo. Estou fazendo, sei lá, o meu TCC em ansiedade, eu quero saber mais o que os meus colegas de profissão dizem sobre o tema e tudo mais. É muito diferente, né, de você ter um site de uma pessoa que está procurando terapia
e que ela quer se sentir acolhida, né? Um monte de informação, às vezes, faz o trabalho reverso, né? Que você fala, poxa, eu achei que eu tinha um problema e de repente eu comecei a ler, eu achei que eu tenho 50, né? Como a gente da primeira vez que leu o Cid. Fala, meu Deus, eu achei que eu só era esquisita, agora eu descobri que eu sou maluca. É bem isso mesmo, né, Fê? Que assim, e a gente falou um pouco sobre isso na última live, né? Dessa quantidade de informação e da importância da gente saber o que é que a gente está entregando. Porque, claro, você não tem controle nenhum sobre como a pessoa recebe isso, né? Como é que a pessoa vai receber essas informações todas que estão sendo passadas. E a ansiedade de um é diferente da ansiedade do outro, que é diferente da ansiedade do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as generalizações, né? É, eu vejo como um ponto muito importante essa questão do site que a gente usa para o anúncio, dele ser basicamente uma forma muito clara de quem você é enquanto profissional, o que é que você faz enquanto profissional e como é que essa pessoa pode te encontrar, né? Como é que essa pessoa pode falar com você, como é que ela agenda um atendimento com você, como é que ela sabe de coisas um pouco mais objetivas, porque talvez informações demais também, eu acho que gerem um problema da pessoa ter uma ideia a respeito de você que de repente não é bem aquilo que você queria passar. Então é muito importante pensar que cara você quer se apresentar. Sabe aquela história do cartão de visita que a gente falou do café? Talvez o cartão de visita tenha mudado um pouquinho de lugar, né? E esse Sim. seja o momento em que você está se apresentando e está se mostrando, e esse seja o seu cartão de visita, a sua primeira aparição, né, para essa pessoa. Sim. E acho que é isso, assim, quando você vai pensar em fazer um site ou uma página para receber essas pessoas, eu não, né, espero que vocês tenham conseguido ver o e-book, ter tido tempo de ler. No e-book a gente fala bonitinho algumas opções de site, né? Porque às vezes a gente ainda não está no momento de conseguir pagar um domínio e tem opções gratuitas e como é que isso funciona. No e-book a gente descreve isso com mais detalhes. Mas do quanto que você precisa ter um linguajar fácil, né, para as pessoas conseguirem entender. Se você tiver um linguajar muito complexo, uma coisa muito complexa, para uma pessoa que já está angustiada, já não está nos seus melhores dias, que está te procurando e te encontrou, às vezes isso vai gerar ainda mais uma barreira do que a pessoa falar, nossa, eu achei a minha solução, né, eu vou. Porque é isso, assim, às vezes você fala assim, para você entrar em contato com a pessoa, você precisa mandar uma carta por papo, esperar o telegrama, e aí talvez a pessoa te responda. Tá bom, talvez a pessoa precise, né? As pessoas que vão procurar são pessoas que já estão angustiadas, são pessoas muitas vezes ansiosas, para além dos outros problemas, né? Você dar uma solução que seja muito complexa, não vai atender. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente tem uma pressa cada vez maior, né? 2 segundos já é um tempo muito grande. Então, Sim, acho que tem essa questão de você conseguir cuidar desses detalhes e pensar mesmo nesses detalhes, de como é que você vai querer se apresentar, como é que você gostaria de ser recebido se você estivesse num momento ruim, né? Num momento difícil. Percebe? Sim, é completamente diferente de você chegar num site cheio de informações, onde você está sendo bombardeado por coisas, e às vezes o simples, né, que a pessoa quer, que é tentar te encontrar, saber minimamente o que é que você trabalha, com o que é que você trabalha, porque algumas pessoas hoje em dia, eu acho que com essa velocidade da informação, favoreceu com que algumas pessoas já viessem um pouco mais conscientes também. Deixa eu ver se esse profissional trabalha com tal coisa, porque eu sinto que é isso que eu tenho. Mesmo que depois que chegue para você, você entenda que o buraco é bem mais embaixo, que não tem nada a ver com aquilo. Mas as pessoas, às vezes, elas vêm com essa proposta, né? Então, é muito importante pensar com clareza o que é que eu quero deixar para esse site, para essa primeira página que a pessoa vai encontrar, quando ela me procurar, quando ela me encontrar nesse anúncio. E muito importante é de que forma essa pessoa vai me contactar, né? Uhum. Será que eu vou deixar a minha agenda nesse site disponível? E aí essa questão da agenda tem um ponto muito importante que é assim, se você for deixar disponível, o quanto você precisa estar alimentando aquilo, né? De fato, para aquilo de fato funcionar. Então,
Tem algumas Sim, funcionalidades que são às bacanas. vezes, não é, e às vezes a gente tem pouca fé na gente, né? E você fala, meu, ninguém vai marcar, ninguém nem sabe que eu existo, né? E aí, de repente, 3 pessoas marcam e você já tinha combinado com sei lá quem de fazer outra coisa, já tinha agendado o paciente naquele horário, e aí você vai deixar 2 pessoas muito nervosas, né? É Não, difícil e estar em 2 lugares ao mesmo tempo. sim, e 3 pessoas nervosas, né? Porque você vai ficar de cabelo em pé, pensando, meu Deus, o que, que eu faço agora? E assim, Sim, é muito de experiência própria isso, né, Fê? Porque a gente fez sim, algumas tentativas, alguns ajustes. No começo a gente sempre tenta várias coisas e depois ao longo do processo você vai aprendendo. E essa questão da agenda é uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, da importância de você, de fato, cuidar dela, porque a coisa roda. E como a gente já falou aqui várias vezes, as nossas campanhas rodaram muito, assim. sim, Vieram contatos quando a gente nem imaginou. Então, sim, pensar nisso com muito carinho, o que é que você quer de fato colocar nessa plataforma é muito importante. O contato é só o sim, meu WhatsApp, de repente concentrar o contato é uma opção. Se você acha que é a sim, forma que você vai conseguir dar conta dessa demanda. Agora, não, eu acho que eu quero deixar minha agenda, a pessoa vai lá e já marca a consulta, ou eu acho que eu quero deixar um form, e aí a pessoa ou um pode falar comigo, e-mail. um Uhum, e-mail disponível e ela me fala por e-mail, mas são pontos importantes a se pensar quando a gente está fazendo um anúncio, sim. porque esses detalhes parecem que não, mas eles fazem muita diferença, Nossa, completa. né? E acho que tem um. Eu já vou ler, Amanda, mas eu acho que tem um outro ponto que é quase uma dica quando você tiver, se você tiver a oportunidade de. Como é que fala? De controlar o tamanho da sua letra. Porque alguns sites, né? Lá no e-book tá bonitinho. Mas alguns sites você não consegue. Você consegue controlar o que você digita e é isso. É só só o conteúdo. Você não consegue controlar o formato. Mas tem alguns sites que você consegue controlar tudo, o formato, a cor, o fundo, enfim. E é importante de que você coloque um formato que seja possível para as pessoas lerem, inclusive nos aparelhos telefônicos, porque muita gente acaba usando o telefone e não um computador. E um tamanho de letra que seja possível para uma pessoa idosa ler, né? A gente já encontrou algumas pessoas pedindo, ai, dá uma olhada no meu site, vê o que você achou, vê se tá bom. E assim, se fosse minha mãe para ler, ela não quer ler. Ela ia abrir e sair, porque ela não consegue ler. O que adianta? Ela ia falar, ah, que ótimo, não faço ideia do que tá escrito. E ir embora, né? Então, tem alguns detalhes que parecem muito pequenos, né? É um formato de letra, de você mudar de 12 para 16, mas que faz uma diferença na hora de você conseguir ter aquela empatia que a gente estava falando, né? De conseguir acolher a pessoa, de conseguir fazer com que a pessoa consiga se sentir ouvida, se sentir minimamente amparada, né? Deixa eu ler aqui o que a Amanda falou. Não vou conseguir acompanhar a live toda. Quero agradecer o projeto de vocês. Estava super refém da clínica social. Pô, que bacana que você conseguiu participar, Amanda. A gente vai deixar essa live salvo para depois, se você quiser continuar vendo. E essa questão da clínica social, da rede social, ela é da clínica social, né? Ela é Não, uma questão é que a da gente rede vai. social mesmo. Como refém da rede social, ela escreveu. Pois bem. É, Uhum. então é disso mesmo. Eu acabei entendendo da clínica social, porque daqui a algumas semanas a gente vai falar especificamente disso, de quando que a gente fica refém de cobrar valores que às vezes são muito inferiores do que o que a gente gostaria de falar, né? De gostaria de oferecer e tudo mais. Mas a gente vai ter uma live só para isso e a gente vai trinchar mais isso só para não perder o foco. Sim, e essa questão da rede social a gente fala bastante, né, Fê? Porque assim, eu sinto que muitas pessoas se sentem reféns, né? Eu acho que é Sim, diferente de quando você tem prazer de fazer isso. Tá tudo bem, se você é psicólogo e tem muito prazer em fazer isso, tá tudo bem. Mas a grande questão, e que chamou a nossa atenção, são aqueles que não querem fazer, né?
E eu acho que vem uma proposta, é uma proposta importante para aqueles que não querem viver isso, não querem ir por esse caminho. A gente tem um outro caminho, né, Fê? Sim. Então, a primeira pedra fundamental para a gente poder ir adiantando é de você ter um lugar para conseguir receber essas pessoas, né? Quando você faz um anúncio no Google, as pessoas vão ser direcionadas para alguma página. Pode ser a sua página do Instagram, pode ser a sua página do Facebook, pode ser uma página que é um compêndio de psicólogos, né? Que, enfim, tem várias páginas que fazem isso. Pode ser um site, né? O que a gente, depois de algumas tentativas e observando também alguns colegas, de que o melhor que a gente encontrou foi ser um site direcionado, porque você tem mais controle das variáveis, aquela questão da letra que eu falei, né, do fundo, de como que você vai querer, se você vai querer deixar a sua agenda, se você vai querer deixar e-mail, se você vai querer fazer um formulário, se vai ser WhatsApp, enfim, telefone, o jeito como você quiser, né? Uhum. E é isso, no e-book a gente fala de algumas plataformas que inclusive oferecem sites gratuitos, né? E quais que são as vantagens e as desvantagens disso. Mas é isso, no resumo da ópera, o site, você tem muito mais controle disso e é uma parte fundamental para você conseguir fazer o seu anúncio mesmo e conseguir acolher esses pacientes. Sim. E eu acho que uma outra pedra fundamental é a gente pensar sobre o anúncio, né, em si. Como é que eu faço esse anúncio? Como é que eu mexo nessa plataforma? Que informações são importantes de aparecer nesse anúncio? Que informações que não são. Lembrando que assim, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a plataforma do Google Ads, que tem as suas particularidades em relação à configuração mesmo, mas pensar que forma você quer aparecer, que descrição você quer que apareça quando alguém buscar o seu nome. E eu acho que isso tem muito a ver com o seu direcionamento um pouco melhor da sua clínica, que não chega a ser aquele nicho, né, assim, que a gente ouve falar sempre, mas que é uma tão específico, mas de você já ir pensando o que é que você quer atingir com determinadas campanhas, né, Fê? Sim. Porque eu acho que, eu não sei se vocês, eu adoro o cartão do café, gente, desculpa, mas foi minha referência por muito tempo. Mas eu não sei se vocês já viram alguns cartões em que a pessoa coloca de tudo, né? Então eu atendo criança, adolescente, idoso, eu faço orientação vocacional, eu atendo adulto, eu atendo família, eu atendo casal, eu atendo o que você quiser. Se você quiser me dar um dinheiro, eu atendo. E isso é muito ruim, assim, é muito ruim no geral, porque tem muitas especificidades, você atender criança completamente diferente de atender adolescente, que é diferente de atender idoso, que é diferente de atender pessoas adultas, casais, enfim, cada público tem a sua especificidade, né? É um mundo você fazer esse tipo de atendimento. E precisa de uma dedicação e de estudo para você conseguir ter uma qualidade mesmo nos atendimentos que você vai oferecer, né? Uhum. Mas para além disso, no Google, se você anuncia para todo mundo, a chance das pessoas erradas acharem o seu anúncio é muito maior do que se você especifica, entende? Como qualquer coisa, né? Sei lá, se você coloca roupa no Google, talvez apareça roupas femininas, mas talvez apareça roupas masculinas, roupas de criança. Se eu colocar roupa no Google, talvez eu não ache uma roupa para mim, né? Talvez eu ache uma roupa que seria bem, boa, sei lá, vestiria bem a minha mãe, eu acharia uma roupa que vestiria bem a minha prima que tem 1 ano e meio, vestiria bem um homem, vestiria bem uma criança, né? É muito vago, né? E quanto mais específico você consegue ser, melhor as pessoas vão conseguir te encontrar, né? E, para além disso, mesmo que uma pessoa certa encontre o seu anúncio, digamos assim, eu sou uma pessoa que eu estou procurando terapia. E aí eu fui lá e coloquei no Google, terapia
em São Paulo, que é onde eu moro. Terapia em São Paulo. E aí, de repente, eu vejo um anúncio lá. Ah, eu atendo criança, adolescente, cachorro, papagaio, casal, adulto, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, poxa, mas não se enquadra muito comigo, né? Eu não sou, tudo bem, eu sou adulto, mas eu não sou criança, nem idoso, nem casal, nem não sei o que, nem não sei o que lá. Não, não tem um acolhimento que a gente falou, né? Um reconhecimento de você falar, poxa, né? Talvez essa pessoa tenha uma resposta para um problema que tá muito difícil de eu conseguir lidar, né? Ninguém vai para o psicólogo porque achou a solução, né? Todo mundo vai para um psicólogo que não achou. Que se tivesse achado, não iria. Sim, e assim, mesmo que talvez alguém possa ficar se perguntando, né? Mas poxa vida, eu atendo adultos, eu atendo crianças. Tá. Ah, mas eu também sou orientadora vocacional. Eu também quero falar sobre isso. Gente, é uma questão assim de você ir fazendo separações. Eu faço isso, eu atendo adulto, ok. O que eu atendo no caso de adultos? Eu atendo criança, eu faço orientação vocacional. E aí, dentro da plataforma, você fazer grupos de anúncios diferentes, para você poder ir direcionando isso, né? E quando, sei lá, alguém colocar, de repente, orientação vocacional, não aparecer você mas quando colocar, eu quero uma psicóloga, de repente, para orientação, aí sim aparecer você. Ou, eu quero terapia, sei lá, e aí é um adolescente. Você falou que eu atendo adultos, eu atendo crianças, eu não atendo adolescente. Então, essa é a importância de você ir separando, porque acontece. Mesmo separando, muitas vezes, você vai ter que ir refinando a ferramenta, refinando as configurações para você conseguir, de fato, atingir esse público. Então, o que a gente está falando já comece refinado. Já comece Sim. com a ideia muito clara na sua cabeça. O que é que eu trabalho? Eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, mas eu também trabalho com aquilo outro. Então, será que vale fazer grupos de anúncios diferentes e aí eles irem rodando separados? Será que vale eu fazer um grupo de anúncios só com essas duas questões que eu trabalho, porque aí elas se casam bem, elas se dão bem? Eu acho que vai um pouco para isso também, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito válida de explicar, que nem sempre é óbvio para quem não tem muito contato com a plataforma. Quando você vai investir no Google Ads, você faz... É como se fosse um crédito. Então, digamos que eu fui lá e eu coloquei R$500 no Google Ads para anunciar todos os meus anúncios. Todas as campanhas vão girar com aquele crédito. Então, se eu quero colocar, por exemplo, sei lá, digamos que na sexta-feira eu tenha reservado para fazer orientações vocacionais. E aí, eu quero deixar rodando, como é só um dia por semana, digamos que em um dia por semana eu atendo orientação vocacional e nos outros 4 dias da semana eu atendo consultório clínico de adultos geral, né? Então, eu posso fazer uma proporção desse dinheiro, né? Então, beleza, no total eu vou investir R$500, só que eu vou deixar R$100 para investir só na minha campanha de orientação vocacional e eu vou deixar o restante para investir na minha campanha de consultório regular, né? Porque é onde está o meu foco. E aí, digamos que, sei lá, daqui a 5 anos eu resolvo mudar o meu foco e eu resolvo fazer atendimento de casal. Porque eu fiz uma especialização, eu comecei a estudar sobre isso e agora eu virei terapeuta de casal. Eu posso mudar de novo, né? Eu faço de novo um investimento e aí eu mudo as proporções, não tem problema. Você consegue controlar tudo isso dentro da plataforma. A grande questão e o grande problema é quando você mistura tudo. Você coloca tudo na mesma linha. Eu atendo adolescente, eu atendo adulto, eu atendo casal e atendo todo mundo, a chance de nem o Google entender o que é que você está oferecendo é muito grande, né? E aí que dá erro, e aí que você perde dinheiro mesmo, né? Porque as pessoas acabam clicando e não era isso que elas queriam, né? Elas te acham, mas não era vocês que elas queriam, então acaba sendo um tiro na água. Sim, isso é um ponto importante que a Fê está falando, porque a gente recebeu algumas mensagens de algumas pessoas, eu já investi, eu já tentei Google Ads e tudo mais,
Então, acabou que a gente percebeu que tem muito essa questão de entender o refinamento da plataforma. E eu acho que mais do que entender o refinamento da plataforma, que é um segundo passo, é você entender o que é que você de fato está querendo aparecer ali. Para que você quer? Qual é o seu objetivo? Então, tem um trabalho anterior, que é de olhar o que é que eu quero, como é que eu quero trabalhar, como é que eu quero gerenciar esse consultório, né? Eu quero atender tais dias o quê, como que eu quero, como vai ser o funcionamento do meu consultório, para eu de fato começar a fazer um anúncio. Não é só chegar lá e chegar, eu sou psicóloga. Então eu vou colocar lá, sou psicóloga, estou aqui, né? Vamos lá, vamos aparecer no Google. Não é tão simples assim. Tem um trabalho anterior que é de pensar essa construção, pensar como é que que público você quer atingir de fato, qual é o serviço que você está vendendo. Eu acho que o que falta muito para a gente, eu acho que é uma questão de formação mesmo, é entender que quando a gente está falando de serviço, a gente está vendendo algo, né? O nosso serviço, o nosso atendimento para o outro. Então, o outro precisa entender o que é que ele está querendo adquirir. Né? É muito isso. A Fê deu o exemplo da camiseta. Quando a gente quer uma camiseta, a gente sabe que a gente quer mais ou menos um modelo, mais ou menos. A gente tem uma ideia do que é que a gente está procurando. Não adianta achar qualquer camiseta. Então, é a mesma coisa, né? As pessoas, elas podem não saber exatamente o que é que estão se passando com elas, mas elas têm uma ideia do que é que elas querem com essa busca. Então, você precisa ter ideia clara do que é que você está oferecendo para essas pessoas, do que é que você quer oferecer quando a busca acontecer, né, Fê? E eu acho que essa questão do Google Ads, ela facilita muito, porque às vezes é muito difícil a gente, principalmente quando a gente está começando, a gente abrir mão de alguma coisa, porque parece que a gente está perdendo, sabe? Você fala assim, ah, não, eu não vou atender adolescente, eu só vou atender adulto. Aí, de repente, entra em contato com você uma pessoa que fala assim, ah, mas eu tenho 16 anos. Aí você fala, poxa, 16 anos é quase adulto, mas é adolescente. Mas e agora? Mas eu tô precisando de dinheiro, mas ninguém entrou em contato comigo. Se eu não vou atender, eu também não vou atender ninguém. Então, tudo bem, né? E aí você começa a fazer concessões para quem aparece, né? Principalmente por uma coisa assim que você fala, bom, de insegurança mesmo. Ah, eu não tô trabalhando, talvez eu não tô ganhando o quanto eu gostaria, eu não tô tendo o retorno que eu gostaria de ter e a estabilidade que eu gostaria de ter, então beleza, eu vou aceitar porque tudo bem, é o que tem. E aí eu acho que é muito perigoso quando a gente faz isso, uma porque às vezes a gente não tem o tempo nem a dedicação que a gente deveria ter para se dedicar às especificidades do público, né? Mas para além disso, a gente acaba aceitando não por um desejo do analista, né? Analista. Mas não por um desejo, né? O seu desejo não está de atender aquele público, é uma necessidade, né? E isso acaba impactando no processo mesmo, terapêutico. Sim, então, e acaba gerando uma frustração, né, Fê? Gera uma frustração. Sim, porque não vem todas as inseguranças, né? Putz, eu não sou uma boa terapeuta, olha só que parece que a terapia não anda, que as coisas não funcionam, né? E eu acho que a grande questão do Google é que, assim, vem tanta gente entrar em contato com você, especialmente quando a plataforma tá refinada e tá com todas as palavras negativas, com todas as coisas desenhadas para o que você está oferecendo, que você não fica com essa dó no coração. De falar, olha, eu não atendo. Porque é o melhor para você e o melhor para a pessoa, né? Porque se você não tá com disponibilidade para atender aquele público, a melhor coisa que você tem a fazer é passar isso para frente, para alguém que de fato tenha disponibilidade, né? Não é um erro, ou uma falha, ou incompetência, né? Você não atender, falar, ah, não, eu não atendo criança, fala, nossa, que psicólogo incompetente que você é. Não é disso que se trata. Exatamente. E eu acho que a gente vem para mais um aspecto que é muito importante e que faz parte do planejamento, que é pensar como é que você vai receber essas pessoas. Porque elas vão aparecer, assim, a gente está falando de
de um método em que não tem erro, vai aparecer. Então, se torna, inclusive, fundamental que você tenha muitos refinamentos e entenda o que é que você está querendo aparecer ali, como é que você quer aparecer, porque as pessoas vão te procurar. Isso é fato. Né? Elas vão aparecer e a gente se surpreendeu muito, porque elas aparecem aos baldes. E aí você precisa ter muito claro o que é que você vai fazer com isso. Como que eu recebo essa pessoa? Qual é o melhor método de abordagem? Porque elas vão te abordar, mas assim, vem de tudo, né, Fê? Sim. Mas eu acho que para mim o que mais me surpreendeu, assim, me surpreendeu muito quando as pessoas vieram, porque eu também não acreditava, mas eu também caí meio de gaiato no navio. Foi uma aposta e eu falei, bom, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais um emprego, eu preciso atender. E eu vou fazer uma aposta e eu espero que dê certo, e deu, e me surpreendeu isso. Mas o que me surpreendeu mais ainda foi o quanto que quando eu falava para as pessoas não acreditavam. Eu falava assim, não, olha, amiga, vai acontecer isso. Tô te contando que vai acontecer. Tô te contando que, né, você precisa se preparar. Foi uma das semanas que eu fiquei mais louca na minha vida. Eu já não bato bem, normalmente. Mas, assim, aquela semana foi uma semana especial, né? Então, assim, você precisa se preparar, precisa... E as pessoas viravam pra mim e falavam assim, aham, claro. Tá bom, claro. Tô ótima aqui, Tô ó. preparadíssima, imagina. Eu já sei como receber alguém quando chega no meu consultório. Tá doida? Só que Imagina aí aqui, ó. a gente não imagina o volume e a rapidez que a coisa acontece. Porque é isso, assim, é um volume e uma rapidez que supera a gente. Então, a gente precisa ter uma preparação mesmo de pensar, pera, quando alguém vier me falar comigo, o que eu falo para ela? Será que eu abordo ela por WhatsApp mesmo? Será que eu tento conversar com ela de outra forma? Será que eu ligo para ela? Será que Marca eu tenho uma um primeira texto? sessão? Marca uma primeira sessão, mesmo ela não sabendo o valor que eu quero cobrar, e aí como é que eu manejo isso depois? Será que eu tenho um texto pronto? E aí eu mando o texto pronto para todo mundo? Pode rolar. Já rolou esse pensamento em mim. Vou fazer o texto pronto. Muita gente tá aparecendo, não vou dar conta disso. Mas não funciona. Enfim. Mas acho que essa que é a questão também, né? As pessoas vêm angustiadas. Então, tem pessoas que são angustiadas, que são sucintas, que falam, oi, eu preciso de terapia, muito obrigado. Exato. Me passe um horário de agendamento. Tem outras pessoas que elas vão te contar o que aconteceu com elas quando elas tinham 3 anos de idade. E o que aconteceu quando elas tinham 5, e quando elas tinham 10, e quando elas tinham 13. Isso por mensagem, ou por telefone, ou na primeira vez que elas te veem, né? Porque tem todo um acúmulo de angústia. Então, nem sempre é tão simples, né? Você conseguir responder isso numa mensagem pronta, né? Uhum, Isso considerando que as pessoas que estão te contactando são as pessoas que querem fazer terapia, né? Porque às vezes, eu tô procurando para minha mãe, para minha sogra, para o meu tio-avô, para o meu filho, para o meu marido, para, enfim, inúmeras pessoas, né? Então, como é que você responde cada uma dessas? O ser humano é o cúmulo da criatividade. Sempre que você achou uma resposta padrão, ele te surpreende. Super, assim, não, eu citei a resposta padrão, porque dá um certo desespero na quantidade de gente que aparece, mas não funciona, tá, gente? Não funciona. Eu já vi, eu já adianto que não funciona, porque exatamente isso, é muita gente com muitos pensamentos diferentes, com muitos funcionamentos diferentes, mas funciona você pensar em pontos importantes para serem discutidos com essa pessoa, e aí você trazer sempre para esses pontos importantes. Por exemplo, se é uma pergunta que eu sempre faço é a primeira vez que você está passando por atendimento psicológico? Você já passou? Porque às vezes a pessoa não sabe nem que ela vai vir se consultar comigo toda semana. Não é claro para ela. Às vezes ela tá achando que ela vai vir aquela vez e acabou. E acabou. Problema resolvido, sumiu. Né? Então, eu percebi que para algumas pessoas era importante fazer essa pergunta, porque para algumas pessoas elas não tinham isso claro.
né? Muitas me respondem, eu não faço ideia de como é, se você puder me explicar. E aí é um aspecto interessante, porque é nesse momento que você consegue de fato entender o que é que aquela pessoa está de fato procurando e se está dentro daquilo que você quer entregar, né? Porque Sim. é o seu trabalho, é o seu serviço, é aquilo que você quer entregar para o outro enquanto terapêutica, enfim. Será que isso que está aparecendo para mim é o que eu realmente vou querer dar conta? Se dou conta, ok, então de conseguir confortar a pessoa nesse sentido de que é isso mesmo que vai acontecer. Então, acho que tem uma série de processos que são muito importantes para a chegada, né? Sempre com muito acolhimento, claro. Por exemplo, eu não atendo crianças, mas sempre aparece uma vez ou outra uma mãe querendo que o filho seja atendido, porque não é a criança que procura, é a própria mãe. Sim. E ela está dentro do público que eu quero, né? Então, são coisas que acabam acontecendo, né? Nossa, não, acontece muito, assim, do quanto que eu acho que quando a gente tem alguns direcionamentos prontos, e não precisam nem ser, como é que fala? Para sempre, né? Porque, por exemplo, já teve momentos em que eu acordava de uma forma e eu entrava em contato de uma forma e hoje eu já entro de outra forma, né? E talvez daqui a 3 anos eu faça diferente. Mas o grande ponto é você ter as grandes diretrizes, assim, eu vou falar o preço por telefone ou não, no WhatsApp. Eu vou marcar um primeiro atendimento e a minha sessão vai ser gratuita ou não. Eu vou atender quais públicos? Eu vou atender criança ou eu não vou atender criança? Eu faço uma orientação ou não faço uma orientação? Se a pessoa for pagar, ou se ela virar para mim e falar, eu só posso pagar tanto, eu vou encaminhar? Encaminhar para quem? É sempre útil ter alguns contatos já de clínicas sociais, de CAPS, da rede pública, que você possa fazer esse encaminhamento, né? Ou que façam os atendimentos sociais por um valor que seja na faixa que a pessoa está disposta a pagar. Então, essas coisas facilitam. Principalmente porque quando vem muitos contatos, quando vem muitas coisas, às vezes a gente que está muito acostumado com esse formato de indicações pontuais, a gente já sabe. Por exemplo, tem uma colega que fala, te indiquei uma pessoa, sei lá, Regina vai te ligar, e aí passa uma semana, a Regina me liga. Não é uma surpresa. Eu não fico nervosa, meu Deus, quem é Regina? Como que a Regina me achou? O que eu vou falar pra Regina? Porque talvez a indicação já tenha falado como é que funciona a terapia, já tenha falado, inclusive, uma faixa de preço, né? Não tem muita surpresa, né? Mas quando vem de um anúncio, pode ser qualquer coisa. E às vezes, quando a gente está muito ansioso, a gente passa essa insegurança, né? Inclusive por mensagem, por telefone e etc. E às vezes acaba que é isso, né? Quando você encontra uma pessoa que está muito angustiada, e se você entra na frequência dessa pessoa, fica 2 pessoas muito angustiadas e ninguém resolve o problema. Né? Então, me parece que esse é um ponto que precisa ter o máximo de segurança e de clareza, inclusive para acolher, porque senão você não acolhe ninguém, você fica 2 pessoas angustiadas batendo a cabeça, um de cada lado. Sim, e assim, tem uma coisa que acontece bastante também, é que às vezes na ansiedade de responder a pessoa, né? A pessoa me perguntou várias coisas, eu vou aqui correr responder e tudo. Você não dá o tempo para você de fato construir algum diálogo com essa pessoa, porque o que já aconteceu muitas vezes, não foi uma nem duas, foi várias. A pessoa fazer todas as perguntas, quer saber da terapia, detalhes das coisas, e a terapia não é para ela. E aí, assim, gente, mas assim, né, eu expliquei tudo, e aí não é para você, é para outra pessoa, é com a outra pessoa. E não é de mãe com criança, não. É de tipo, meu namorado que vai fazer, minha namorada que vai fazer. Entende? Pessoas que dá para você ter um diálogo e falar direto com aquela pessoa. Então, a gente tem que entender que
é um meio de contato completamente diferente. É como se você tivesse assim exposto numa vitrine e muita gente chegando e olhando para você. É isso, assim. Vai vir muita gente de vários lugares, com várias expectativas, com vários desejos, com várias necessidades diferentes. Então a gente tem que estar minimamente preparado para lidar com isso. Na época de campanha, assim, quando você abre a campanha, é uma semana realmente muito especial, porque você vai ter que lidar com isso o tempo todo, porque vai chegar muita gente, é muita coisa para manejar, e você já tem, enfim, as suas atividades, mas é importante saber que esse planejamento facilita esse momento. Quando esse momento chegar, você se planejar minimamente, né, com os pontos que a gente trouxe aqui, que são o site, como é que eu vou aparecer nesse anúncio, até como é que eu recepciono essas pessoas, é o que vai te ajudar a lidar com esse momento de finalmente formar a sua clínica, né? O seu consultório tão esperado. Sim, sim. Eu acho que é isso, assim, acho que são esses três grandes pilares. Você decidir o site, você decidir como que você vai querer organizar a sua campanha, com qual público, qual modo, né, cuidar e refinar dessa campanha antes de começar, porque quanto melhor refinada ela tiver, menos pessoas que não estão interessadas em contratar o seu serviço você vai encontrar, né? É disso, assim, você vai perder menos dinheiro, porque as pessoas que vão te encontrar são as pessoas que de fato estão te procurando, né? Veja só. Exatamente. E você se organizar para conseguir acolher essas pessoas bem, né? Porque às vezes a gente está muito nervoso, às vezes a gente não sabe o que dizer, às vezes a gente já está muito ocupado e aí acaba perdendo a mensagem e responde 2 dias depois e a pessoa já provavelmente contratou outra pessoa. Então precisa ter uma organização para conseguir acolher essas pessoas e receber e conseguir receber com tranquilidade mesmo, né? Porque é isso, de angustiados basta um. Exatamente. E a gente tem muito mais informações no nosso e-book, um pouco mais de detalhes, assim, que dá para vocês tirarem um pouco mais de dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, a gente ainda tem um tempinho aqui, a gente pode responder. Uns minutinhos. Uns poucos minutinhos. Mas é interessante ler o nosso e-book, porque lá tem bastante informação bacana também, que fala um pouco de como é o funcionamento. Para quem nunca viu o Google Ads, para quem nunca tentou usar o Google Ads, de começar a entender um pouco mais dessa plataforma e como é que ela pode te ajudar, te beneficiar e tudo mais. Então, entrem lá no nosso site do Instituto Construindo Saúde e é só acessar e baixar, porque já está lá. Na nossa página inicial já aparece o nosso e-book gratuito para vocês. Tem link na bio, tem tudo isso. Tem. Todo esse rolê aí. E acho que tem alguns informes, né? Tem o informe do e-book e tem o informe de que a próxima live é na terça-feira, ao meio-dia. Isso. E aí, excepcionalmente, na semana que vem, a gente não vai ter live na quinta, a live vai ser adiantada na quarta, por motivos de saúde, mas estamos todos bem. E é isso. E aí, acho que a ideia é agora a gente conseguir ir aprofundando um pouco mais. Essa live para falar de maneira geral, né, um tanto resumida, de quais são as características, né, os 3 pontos fundamentais, que é o site, o anúncio e como se recepciona as pessoas. E a gente vai ter outros momentos para falar de uma maneira aprofundada de cada um deles, porque tem muitos detalhes e tem muitas coisas que são específicas, né? Ainda mais do Google Ads, que tem, enfim, se alguém já teve a experiência de entrar na própria plataforma, tem muitas opções e muitas ferramentas, o que é ótimo, porque você consegue filtrar e direcionar exatamente para as pessoas que estão interessadas. Por outro lado, às vezes pode parecer um pouco assustador, assim, né? Você fala, meu Deus, tem muitas coisas e muitos botões e muitas possibilidades. Uhum. Sim, mas a gente acredita que com essa preparação, com
passo a passo, aos poucos, fica menos assustador do que quando você tenta ir de cara, assim. Acho que quem já tentou ir de cara já percebeu isso um pouco. Na live de terça-feira, a gente vai falar sobre nicho, vai ser muito bacana também. Então, apareçam aqui, venham bater esse papo com a gente, tirem as suas dúvidas, façam comentários. A gente está sempre aqui abertas para conversar e discutir com vocês a respeito de todos esses pontos e de como chegar a esse consultório independente. Sim, sim, que às vezes é muito rápido, inclusive. Exato. Tá bem, pessoal? Acho que ninguém tem nenhum comentário, então a gente pode encerrar por hoje esse nosso bate-papo e nos vemos na terça-feira que vem, certo? Pois bem, meio-dia. Meio-dia. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.